Olá, eu sou a Chayane Manto, primeiro eu e a dia 8 de janeiro. Se entregue à rotina de ser mãe. Como mulher e mãe, preciso te contar sobre a vida de mãe. Se você já é mãe e de alguma forma sofre muitas vezes com isso, ou se você pretende se tornar, quero te preparar para uma sabedoria essencial. Aceite que a rotina mudou e que não será mais a mesma, pelo menos não tão cedo. Ser mãe é uma das experiências mais transformadoras e desafiadoras que uma mulher pode viver. E fico feliz de poder falar isso. É um papel que muda tudo. A forma como você vê o mundo, como organiza seu tempo e até mesmo como se vê. Por incrível que pareça, eu não achei que isso aconteceria comigo. Não achei que eu me veria diferente. A rotina, que antes parecia previsível e controlada, se transforma em um ciclo de cuidados, amor, desafios e muitas vezes caos. É natural sentir-se sobrecarregada às vezes. A maternidade é repleta de momentos de pura alegria, mas também de exaustão e dúvidas. Há dias em que você pode se sentir perdida e presa em um looping de tirar o peito para fora e uma troca de fraldas. Mas quanto antes você aceitar essa nova realidade, você encontrará equilíbrio e paz. Aceite que a rotina mudou. As noites podem ser interrompidas por um bebê faminto, as manhãs podem começar antes do nascer do sol e os dias podem parecer uma maratona interminável de tarefas. Contudo, dentro dessa nova rotina há uma beleza profunda. Cada sorriso do seu filho, cada nova descoberta, cada abraço apertado são lembranças preciosas que fazem tudo valer a pena e sim, você sentirá muita falta. A vida não será mais a mesma, pelo menos não tão cedo, mas isso não significa que você deve abandonar suas paixões, seus sonhos ou quem você é. E isso também não significa que não ser a mesma seja ruim. Eu te falo de boca cheia, nunca na vida achei que amaria tanto ser mamãe. Encontre momentos para você, passe um rímel, um corretivo e um lip balm, tire o pijama, pelo amor de Deus, mesmo que tudo isso seja feito em 5 minutos. Cuide de si mesma, porque uma mãe feliz cria um lar feliz. E uma mãe feliz e saudável terá filhos felizes e saudáveis. Aceite a mudança e abrace a nova rotina. A maternidade é o papel mais poderoso que você vai desempenhar. E dentro dessa jornada, você descobrirá a profundidade do seu amor, da sua resiliência e da sua capacidade de criar um mundo cheio de beleza para seu filho. Essa foi a mensagem do dia 8 de janeiro. Se entregue à rotina de ser mãe. E muitas vezes eu me vi brigando com o meu feminino. Muitas vezes não, né? Talvez a maior parte da minha vida eu tenha brigado com o feminino. Não é à toa que eu me tornei uma entusiasta nesse assunto, né, de feminilidade, sobre o feminino. E o que acontece? Eu briguei muitas vezes com esse sentimento de querer ser mãe por achar que eu não teria tempo para fazer tudo, ou que a minha vida acabaria depois de ser mãe, que eu não ia mais ter tempo, que eu ia ficar em função de uma criança e que eu não ia mais poder viajar e que a minha carreira seria interrompida, né? E eu acredito piamente que a maior parte das mulheres da minha geração pensam isso. E hoje, tendo essa visão que eu tenho, e eu sinto por essas mulheres que deixam o tempo escorrer por entre os seus dedos. Por que eu falo isso? Porque alguns anos atrás Deus já havia colocado no meu coração que eu deveria ser mãe. Eu estava com muita vontade de ser mãe e acabei optando por trabalhar como sempre, porque eu cresci com essa visão, com essa ideia, com essa crença de que o trabalho era a coisa mais importante da minha vida. E isso é a maior mentira que eu ouvi na minha vida.
não é o trabalho, não é. A decisão mais importante da tua vida é com quem você vai dividir ela, é o teu marido. E outra decisão muito importante é sobre ter filhos. E a minha geração de mulheres, algumas eu até vejo já esse movimento sendo mudado, né? Mas eu queria muito. Eu acho que quando a gente começa a ficar velha, né? A gente fala isso porque eu posso pensar nisso e ouvir a minha mãe e minha avó falando. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com a tua idade, né? Aquela história. Mas eu sei que eu ainda sei muito pouco da vida. Agora, em relação ao ser mãe, eu continuo vendo, né, ao mesmo tempo que eu vejo um movimento se entregar à rotina do ser mãe, e eu não estou falando aqui de extremo. Por favor, em nenhum momento levem aos extremos o que eu falo aqui. Não sejam extremistas, tá? Não é 8 e não é 80. Não, existe um meio termo, existe as suas circunstâncias. Mas eu vejo esse movimento, ao mesmo que eu vejo esse movimento de aceitar a maternidade, de desempenhar com maestria o seu papel de mãe, ao mesmo tempo eu vejo um movimento muito forte de mulheres que são contra, que eu amo meu filho e odeio a maternidade e assim por diante. E isso me entristece, me dói muito o coração. Porque o problema não é a maternidade, o problema não é o filho, o problema não é. O único problema é aceitar a responsabilidade, é aceitar. E quando a gente aceita as coisas na nossa vida, principalmente aceitar o nosso papel no mundo, aceitar o nosso papel como mulher, aceitar o nosso papel como mães, as coisas se transformam. Eu não achei que isso aconteceria comigo, eu não achei que eu ia amar tanto ser mãe quanto eu amo. Mas eu entendi o valor disso, eu entendi o valor, entendi o papel da mulher na sociedade. Somos nós as responsáveis por criar vidas, por gerar vidas, por criar homens. Que falo homem do ser humano. E a gente acaba por menosprezar, inferiorizar, querer se igualar aos homens, mas em que momento que isso aconteceu? É claro que eu sei em que momento isso aconteceu. É só parar para estudar um pouco o movimento feminista e ver que esse movimento não veio com esse propósito. Longe disso, longe disso. Então, quando a gente entende o nosso valor e o quanto é precioso esse papel de mãe e de entregar-se ao ser. Eu coloquei o ser em caixa alta justamente para você entender que é ser, é o nosso ser dentro do nosso coração. A vida, ela não vai ter outro sabor. A vida não vai ser diferente se eu não mudar, se eu não sentir isso dentro do meu coração. Agora, se eu ficar no marasmo, num muro de lamentações, de reclamações, que eu tô cansada, que eu tô muito exausta, que eu tô sobrecarregada, e eu entendo que existam mulheres que sim, estão sobrecarregadas. Aí eu volto para a mensagem do dia anterior, uns dias atrás aqui, quando foi? Dia 2, não, dia 6, sobre o homem da casa. Por quê? Porque a gente não pede ajuda. A gente simplesmente abraça tudo, quer controlar tudo, dá conta de tudo e se tornar a super mulher. Então, dependendo da tua realidade hoje, você sente com o teu marido e converse sobre a tua sobrecarga. Porque se você está sobrecarregada, é porque para ele as coisas estão muito boas e mansas. E para ele tem que estar pesado. Não tem que estar pesado no sentido de, o homem tem que sofrer. Não leve ao extremo, por favor. Mas para o homem tem que ter desconforto. O homem não pode estar muito confortável. O homem tem que estar em movimento.
de multiplicação, de geração de riqueza, de prover, de trazer segurança, de o seu papel na sociedade como homem e tudo mais. Agora, a mulher, de uma certa forma, ela tem que estar mais confortável. E não no confortável assim de não fazer nada. Não falo aqui de se entregar à rotina de ser mãe, falando para você ser dona de casa e mãe, e só isso, que já é muita coisa, inclusive. Pelo amor de Deus, né? Em algum momento da minha vida eu julguei as mulheres que ficavam só em casa. E depois eu me tornei essa mulher e eu amei cuidar da minha casa, amei ser mãe e entendi que não é fácil e que é bem puxado. É um trabalho de 24 horas, de segunda a segunda, 24 horas, sem férias, sem 13º, sem serão. Quem que fala serão, né? Acho que ninguém mais fala serão. Sem hora extra. É um trabalho interminável. E é um trabalho que merece muito ser valorizado, exaltado, principalmente por nós mulheres. Entregar-se a essa rotina não significa abrir mão dos teus sonhos, não significa te deixar ficar de pijama o dia inteiro, te largar para as cobras, como eu falo, né, entre aspas. Não. É para você se cuidar. É para você acorde lá 5, 10, 15, 20 minutos antes do teu filho. Se organize para isso. Esses 20 minutos não vão fazer diferença de dormir a mais, não vai fazer diferença. Eu sei, porque eu tive noites intensas, também passei por isso. Mas você acordar esses minutinhos antes vai te fazer um bem danado durante todo o dia. Passar um corretivo, fazer uma make básica, um blush, um batonzinho, um rímel. Até a forma como teu marido te vê. Não tem que estar te vendo ali o tempo todo cheirando a leite, com olheira, sem escovar o cabelo, de pijama, meu Deus. Ai, Chay, mas. Não, não precisa. Nem você precisa se ver dessa forma. Cá entre nós. Né? Vamos se respeitar, vamos se dar amor, né? Pelo amor de Deus. Outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre as mulheres que deixaram em stand-by essa decisão de ser mãe. Né? Eu falei antes que isso me dói hoje ver, porque ao meu redor existem muitas e muitas mulheres tentando engravidar do seu primeiro filho. Algumas mulheres já passaram dos 40 anos e ainda tem essa expectativa, tem essa esperança. Existe chance? Existe. E eu torço, eu coloco todas elas eu coloco nas minhas orações. Todas elas. O ponto é que cada vez fica mais difícil para nós mulheres. E por termos aprendido que devemos focar em independência financeira, em carreira, e que só isso importa, e que o resto fica depois, para depois, a gente inverte a ordem das coisas, inverte os valores. A família é a coisa mais importante da nossa vida. Com quem você vai dividir a tua vida é a decisão mais importante. Você não pode parar para escolher um homem para dividir a vida com você quando você tiver 40 anos, se você quer ser mãe. O tempo passa. Se você chegou nesse ponto, tenha fé, confie em Deus, entregue para Ele e principalmente aceite aquilo que for para você. Se você não puder mais ter filhos, tudo bem, cogite outras opções, considere outras questões, gere vida através de outras coisas, de projetos, de trabalhos sociais, mas aceite isso. Porque, falei para uma amiga esses dias, a gente passa muito tempo não ouvindo o tempo de Deus. Ele disse para nós, ele colocou no nosso coração, é agora a hora. Ele nos deu uma juventude, nos deu um bom parceiro, e a gente ficou focando em outras coisas. E aí, quando a gente decide agora eu quero engravidar, a gente acha que é fácil. A gente acha que é simples e que só depende da nossa decisão. E aí a gente vê que não é assim que funciona. Não é isso que acontece.
E aí a gente acaba ficando frustrada, o tempo vai passando, meses, anos. Isso se você tiver o parceiro, porque se não tiver o parceiro, as coisas ainda ficam um pouco mais demoradas, mais difíceis ainda, né? E as frustrações ainda são maiores, né? Então, não, eu não quero trazer esse assunto para que você se sinta culpada, para que você fique presa em como as coisas aconteceram na sua vida, em como, não, agora é hora de olhar para frente. O que foi, foi, o tempo passou, passou, vamos olhar para frente, focar no futuro e ponto final. Não se apegue ao passado. O passado precisa ter um lugar especial na nossa vida. Ao longo do ano a gente vai falar sobre isso também. E a gente precisa fechar essas portas com amor, olhar para elas, entender que foi assim, foi como tinha que ser, foi da forma que você sabia, foi da forma como você cresceu, como você aprendeu. A Bíblia fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amar os seus maridos e seus filhos. E nós, né, como mulheres, a gente tem essa, deve desempenhar essa função, esse papel, fazer isso. A gente deve colocar isso, mostrar para as mulheres mais novas as coisas como elas são. A educação de menina é totalmente diferente de uma educação de homem. Não tem como criar igual. Eles não são iguais. Eu preciso atender os desiguais de forma desigual. E outro ponto que eu queria trazer é que se você está nessa rotina de ser mãe, se você está com um bebê, se entregue. Ai, não brigue com isso. Não fique dando murro em ponta de faca. Simplesmente abrace, abrace as noites mal dormidas. Faça da forma como você conseguir fazer da melhor forma. Deixe as coisas que não são importantes para lá. O mais importante é você educar, passar tempo com os seus filhos, olhar nos olhos deles e estar ali. É tudo que o ser humano precisa nos primeiros anos de vida. Não precisa que você trabalhe mais para pagar uma creche melhor. Não precisa que você trabalhe mais tempo para deixar o teu filho mais tempo na creche, para ter mais babá. Não, não é isso. Precisa de mais tempo seu. O que você puder terceirizar, terceirize. O papel mais importante que você vai desempenhar na sua vida é como mãe. E é esse que vai ficar. É esse o legado que vai ficar. São as lembranças. São essas as lembranças, as memórias que vão ficar de você, da forma como os teus filhos lembram de você, depois os netos, enfim. Se você não teve esse tempo, se as tuas circunstâncias eram diferentes, tem mãe que não tem o que fazer, tem que colocar o filho na creche o dia inteiro e é isso. Agora, se isso aconteceu, foi. Foi. Também você fez o que era necessário fazer. E esse é o ponto mais importante dessa conversa. Mas se hoje você tem a opção e você está brigando, está num sofrimento de aceitar essa nova rotina, por favor, aceite essa nova rotina. Porque depois você vai se arrepender, você vai se culpar, o tempo vai passar e você vai dizer, por que eu queria tanto trabalhar, por que eu queria tanto. Você tem tempo para as outras coisas, mas os teus bebês serão bebês apenas uma vez. Esse assunto, gente, ele mexe muito comigo. Trazer sobre o feminino mexe muito comigo. Trazer sobre essas coisas, elas me fazem refletir demais, demais, demais sobre tudo isso. Mas eu não quero me alastrar muito. E acredito que o que era importante ter falado sobre a mensagem de hoje foi falado. Então, aceite as mudanças, se entregue a essa nova rotina, faça isso com maestria, dê atenção aos teus pequenos e, e o restante, o que você puder terceirizar, terceirize. Mas, em último caso, é a educação, é a atenção aos teus filhos.
Eu tenho certeza que isso, você jamais vai se arrepender por isso. E uma coisa que eu trago, e a gente vai falar também ao longo do ano sobre visão de águia, sobre olhar lá na frente, né? Então, eu sempre me pergunto, o que que a Chayane, de 45, 50 anos, ela faria nessa situação? Com mais experiência, com mais tempo, com os filhos já grandes, em outras circunstâncias, em outras situações, em outros momentos de vida. Será que a Chayane, ela ia querer ficar presa em coisas desnecessárias e não tão importantes, ou ela ia querer ter mais tempo com os filhos? Então eu acho que sempre olhar, não com um olhar de ansiedade, não, mas com um olhar de sabedoria. Qual é a melhor decisão para eu tomar? O que eu preciso fazer agora? E eu ia falar sobre sofrimento, e agora para finalizar, a gente sofre quando a gente não aceita as coisas como elas são, quando a gente quer que as coisas sejam diferentes, quando a gente queria que elas fossem de outra forma, quando eu queria estar fazendo outra coisa. O que você quer estar fazendo? Se não, dando atenção, cuidado, educação, criando, vendo os teus filhos dar os primeiros passos, se desenvolvendo, aprendendo a falar as primeiras palavras. Enfim. para hoje tá bom, né? Bom, me deixa aqui os teus insights, me deixa aqui a tua, compartilha comigo a tua experiência. Eu vou amar saber. Deixa no YouTube, ou deixa aqui no Spotify, ou me manda no Instagram, @chaimanfra. E vou deixar o link do livro aqui para quem ainda não adquiriu. O Primeiro Eu, Um Mundo Depois. Um beijo e até amanhã.